Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. O que é missão? Como você define missão e missões? Você está preparado? Vem comigo! Muito bem, seja bem-vindo à aula O que é missões? Andrew Kirk diz o seguinte: a teologia da missão é um estudo disciplinado que lida com as questões que surgem quando o povo da fé procura entender e cumprir os propósitos de Deus no mundo. Foi como demonstrado no ministério de Jesus. A teologia da missão é um estudo disciplinado que lida com as questões que surgem quando o povo da fé tenta entender e cumprir os propósitos de Deus no mundo. Foi como demonstrado, por exemplo, no ministério de Jesus. É uma reflexão cristã sobre as atitudes e ações adotadas pelo cristão em busca do cumprimento do mandato missionário. Sua tarefa é validar, corrigir, estabelecer sobre o melhor fundamento toda a prática da missão. Como que você define missão? David Bosch define da seguinte forma, dizendo: a fé cristã é intrinsecamente missionária. A fé cristã é intrinsecamente missionária. A fé cristã vê todas as gerações da terra como objeto do plano de salvação de Deus, ou como um Novo Testamento para ser salvo por Cristo. O cristianismo é missionário em sua essência, por sua própria natureza, ou então é negar a razão de ser. Da mesma forma, o islamismo, o budismo têm essa mesma base que é a fé. A missiologia procura olhar o mundo a partir da perspectiva do compromisso com a fé cristã. Bosch também diz que a missão cristã dá expressão ao relacionamento dinâmico entre Deus e o mundo, particularmente a maneira como ele foi retratado, primeiro na história do povo do pacto, Israel, e então de modo supremo no nascimento, na vida, na morte, ressurreição e exaltação de Jesus de Nazaré. Bosch ainda diz que o envolvimento da igreja na missão permanece um ato de fé sem garantias terrenas. Missão e missões. Missão no singular é a missio Dei, a missão de Deus. Isto é, a autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo e a igreja. Envolve os dois, igreja e o mundo, dos quais a igreja tem o grande privilégio de participar. Missões, no plural, são os empreendimentos missionários da igreja, ou seja, formas particulares, relacionamentos com os tempos, lugares e necessidades específicas. Bosch ainda diz que a missão inclui a evangelização como uma de suas dimensões essenciais. Evangelização é a proclamação da salvação em Cristo às pessoas que ainda não creem nele, chamando-as ao arrependimento e à conversão, anunciando o perdão do pecado e convidando-o a tornar-se membros vivos de uma comunidade terrena de Cristo e a começar uma vida de serviço a outros no poder do Espírito Santo. A igreja cristã é desafiada a ser um jardim experimental aqui na terra
desse Deus maravilhoso. Larry Page, ele diz o seguinte, que o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. Quando olhamos para o texto de Ezequiel, capítulo 28, versos 12 a 17, vamos encontrar a pessoa, a figura de Lúcifer. Lúcifer, ele tinha grande poder e toda a liberdade de escolher errado, como ele fez. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. Lúcifer embarcou em uma jornada de rebelião e ele envolveu 1/3 dos anjos celestiais. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versos 4, 7, 8 e 9. Por causa disso, Lúcifer foi banido dos céus e condenado a uma derrota final e eterna. Depois disto, Deus fez outra criação, homem à sua imagem, e deu-lhe a liberdade de escolha. O vínculo do amor é muito mais poderoso que a força do poder. Deus estabeleceu um relacionamento com Adão e Eva mediante o amor e não pela força. O desafio foi a prova da obediência. E assim como Lúcifer, agora Adão e Eva haviam falhado. Repito, Larry Page diz, foi o amor de Deus que escreveu a história da redenção. Deus, em sua soberania, já sabia da possibilidade da queda de Adão e Eva. Por isso, a solução para o problema seria a encarnação de Cristo como homem. Cristo pagaria o preço, queridos, para salvar o homem. Efésios capítulo 1, verso 4. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Este ato mostra o amor de Deus pelo homem. A primeira vez que ouvimos sobre a promessa da vinda do Messias, nós chamamos de proto-evangelho. Se encontra em Gênesis 3,15. É a primeira vez que se faz referência a Cristo em toda a Bíblia. Aqui é atestado a derrota de Satanás. A história é um trato de Deus com o povo de Israel. É um chamado contínuo à obediência. Mas a história deste povo, o povo de Israel, está repleta de desobediências e fracassos. Eu pergunto, por que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo especial? Será que Deus ama mais a esse povo do que qualquer outra nação? Deus abençoa esses e esquece das outras nações e países? Deus mostrou o seu favor, a sua bênção para este povo por causa da atitude de Abraão. Deus escolheu esse povo para fazer parte do plano de redenção de toda a humanidade. Gênesis capítulo 12, verso 2, tem 3 promessas tremendas para nós. Primeira delas, de ti farei uma grande nação. Esta é a primeira promessa de Deus a Abraão. Segunda promessa, te abençoarei. Abençoarei o teu nome, Abraão. As nações, o mundo inteiro irão te conhecer. Terceiro, te engrandecerei, ou seja, o seu nome será conhecido, forte, poderoso, influente. Mas existe uma condição. Se tu uma bênção. Uma grande bênção demanda de uma grande responsabilidade. Receber de Deus para abençoar outros. Deus faz 2 promessas de poder a Abraão. Primeira promessa de poder é que abençoarei os que te abençoarem. E a segunda, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É impressionante e é lindo ver a mão de Deus
para abençoar e para reter a bênção. Deus prometeu poder para cumprir a missão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É preciso que o homem, eu e você, venhamos ajustar a nossa vontade com a vontade de Deus. Deus libertou o povo de Israel para que fosse bênção às nações ao seu redor. Da mesma forma, da mesma maneira, o Senhor abençoou a igreja com poder e presença do Espírito Santo para que a igreja seja uma bênção para todas as famílias da terra. Quando Jacó, neto de Abraão, se tornou trapaceiro, tirou a herança do seu irmão, Gênesis 25, de 29 a 34. Mas ele continuava sendo filho do pacto de Abraão. Somente quando Jacó se fortaleceu espiritualmente, Deus revelou algo maior para ele, lá em Betel. Seu nome foi mudado. Deus revela a sua vontade e propósito na linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. E a partir daqui, começa então a abençoar todas as famílias da terra. Todas as promessas de Deus a Israel dependia de uma resposta importante do seu povo. Israel nunca aprendeu a obedecer a Deus. Se você ver essa imagem, Israel percebia que ela era o centro de todas as atenções. A aliança mosaica devia servir como um imã espiritual e atrair para Deus os outros povos, as outras nações. A natureza da sua missão se tornou centrípeta. Mas o que Deus queria de Israel era que fosse proclamar às nações a glória de Deus. Portanto, a natureza da sua missão seria centrífuga. Percebe a diferença? Vamos assistir um vídeo logo abaixo de 2 minutos e 34 minutos para entendermos o que é missão. Missões, o que é? É proclamar o Evangelho. A evangelização é uma ordem urgente que deve ser cumprida por todos. Como posso fazer missões? Primeiramente, eu posso orar por missões. A oração toca o mundo inteiro. Ela não tem fronteiras geográficas, barreiras linguísticas, nem preconceitos culturais. Não existe obra missionária vitoriosa sem oração. Eu também posso contribuir para missões. Somos todos missionários. Alguns devem ir, outros devem ficar, mas todos nós devemos contribuir. O nosso amor por Deus e pela sua obra é proporcional à disposição que temos para investir na evangelização dos povos. Mas eu também posso ir para missões. No começo da igreja, Deus separou seus obreiros e os enviou a pregar. Eles foram desbravando campos, ganhando vidas para Cristo e plantando igrejas. Hoje, nós somos frutos desse trabalho e Deus pode nos levantar e também levantar os nossos filhos para fazer parte desta grande obra que é levar a palavra de Deus, seja aqui, seja ali ou além da fronteira. Essa missão é a mais nobre, a mais importante, a mais urgente e também a mais compensadora. Mas você pode se perguntar, por que eu devo fazer missões? Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Fazer a diferença através de valores eternos é a grande razão de estarmos aqui. E essa diferença só acontece através da ação missionária da igreja.
O mundo necessita de pessoas que se comprometam com Deus em anunciar suas boas novas. Então, podemos contar com você? Entendemos neste vídeo algumas palavras-chave importantíssimas para nós: proclamar, orar, contribuir, ir e se envolver. Você, qual é a sua impressão? O que mais te marcou neste vídeo? Vamos avançar um pouco mais. Vamos ver um outro vídeo. Base Bíblica de Missões. A Bíblia é um texto formidável, composta de 66 livros diferentes, escritos por mais de 40 autores em um período de 1000 anos. Não é apenas uma compilação de um grupo de histórias diferentes, ou um manual de autoajuda, ou até mesmo um livro devocional. É uma história coesa de Gênesis ao Apocalipse, a história da glória de Deus. Vamos ver essa história. No princípio, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Como coroa da criação, ele fez o homem para que Deus pudesse compartilhar a si mesmo com outros. Ordenou para sermos férteis, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Mas o homem decidiu não confiar em Deus e que ele estava escondendo alguma coisa de nós. Nós decidimos viver para nós mesmos ao invés de viver para Deus, e isso encheu a terra com o pecado e egoísmo. O homem errou o caminho de tal maneira que Deus inundou toda a terra e começou tudo de novo com um homem chamado Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse as mesmas palavras que disse a Adão: sede férteis e multiplicai e enchei a terra. Mais uma vez, porém, a humanidade procurou honrar o homem ao invés de Deus. Porque todos eles compartilhavam a mesma língua, era fácil de comunicar e cooperar. Então eles fizeram um plano. Em um lugar chamado Babel, eles iriam construir uma torre até os céus para estabelecerem um nome para si. Eles trabalharam para construir o seu próprio reino, ao invés de obedecer à ordem de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que cada uma das gerações anteriores havia cometido. A humanidade ignorou a Deus e sua ordem de espalhar o seu nome e sua glória por toda a terra. Então Deus tomou a seguinte decisão. Ele confundiu as línguas das pessoas para que elas não pudessem mais facilmente comunicar entre si. Naquele momento, Deus formou a diversidade entre tribos e povos do mundo. Assim, diferentes grupos de pessoas se espalharam para o norte, o sul, o leste e o oeste. Dessas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo e todos os seus descendentes, transformando-os em uma grande nação que iria abençoar todas as outras nações. Deus eventualmente nomeou esta nação Israel, e ele começou a demonstrar sua glória através deles de muitas maneiras. Deu-lhes um conjunto de leis para viver de modo que eles poderiam ser separados, vivendo uma vida santa diante de todas as outras nações. Ao fazer isso, eles se tornariam um sacerdócio real, mediando entre Deus e o homem. Obedecendo seus mandamentos diante das nações, Israel iria encorajar e incentivar as pessoas a amar a Deus e amar os outros. Deus também deu a Israel um lugar geográfico especial sobre a terra, estrategicamente localizado no meio de todas as outras nações. Nessa terra prometida, Israel seria uma luz para todas as nações, mostrando-lhes o caminho para Deus, mesmo na escuridão do mundo. Às vezes Israel vivia este chamado e compreendia bem o desejo de Deus para abençoar todos os povos da terra através deles. Porém, de novo, Israel caía na mesma armadilha que a humanidade, glorificando a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. Quando Israel se desviava do caminho, Deus intervinha. Às vezes ele levantou profetas para lembrá-los do seu mandamento de abençoar as nações com as bênçãos que lhes dera. Outras vezes ele disciplinaria seu povo, permitindo-lhes ser levado cativo por outras nações. Independentemente disso, Deus usou Israel mesmo em sua desobediência para engrandecer seu nome entre as nações. Mas tudo isso foi apenas o começo daquilo que Deus tinha planejado. Em todos os seus altos e baixos, Israel cresceu com fome de um Messias prometido, um rei que iria estabelecer um reino eterno que nunca teria fim. Isso, é claro, nos leva a Jesus. Deus enviou seu Filho para a terra por 33 anos para demonstrar dramaticamente o amor do Pai, tanto para judeus como gentios. Ele era da linhagem do rei Davi, mas sua genealogia tinha judeus e gentios. Seus primeiros adoradores foram os sábios, gentios do leste. Anjos proclamaram que sua salvação seria para todos os povos.
Até mesmo no dia de sua apresentação como bebê, foi identificado como luz para iluminar as nações. E outra vez Cristo lembrou os seus discípulos que o plano de Deus, desde o início, é abençoar todos os povos. Sua vida exemplificou esta mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações. Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que este reino é para todos os grupos étnicos, e pregava a boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente com uma ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações. As palavras perfeitas para resumir seu ministério. Ele nos disse que este evangelho do reino deve ser proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nós vemos o início disto quando o Espírito Santo encheu os discípulos no Pentecostes e proclamou as maravilhas de Deus em várias e diferentes línguas do mundo. Também a continuação quando Cristo chamou Paulo e outros apóstolos para pregar o Evangelho aos gentios. Ele continua até o dia de hoje. Estamos à espera do fim que vemos em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus adquiriu com o seu próprio sangue cada nação. Essas pessoas vão formar uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a história da Bíblia. Uma única história coesa de capa a capa. A história de Deus, a história de sua glória entre todas as nações. Mas não pode vir a ser concretizada até que todas as nações escutem esta história. Ele te convida para essa história. Ele te convida para essa missão. Qual será a sua participação? O que é o reino de Deus? É a totalidade do governo de Deus no universo. O reino de Deus significa a totalidade do governo absoluto de Deus no universo. Tem 3 sentidos. Sentido número 1. Reino de Deus no sentido universal, o governo de Deus sobre todas as coisas. Segundo, o reino de Deus na terra hoje, exercido através dos crentes. E terceiro, como no reino futuro, no qual o céu e a terra serão finalmente reunidos para experimentar a plenitude do governo de Deus no final dos tempos. Vejamos alguns textos bíblicos e o que nós podemos extrair deles. O primeiro deles é Mateus 9, 35 a 38. A igreja é instrumento de Deus aqui na terra. Então Deus quer que a sua igreja se interesse pelo trigo recolhido, mas também quer que a sua igreja cresça entre os povos, cresça em número e em dedicação. A igreja é instrumento de Deus aqui na terra. A igreja herdou um direito exclusivo que pertencia a Israel de ser o povo de Deus. Efésios 3:6 compartilha: Deus destruiu a parede da separação entre judeu e gentio, e os dois agora são um só corpo, é a igreja. Efésios capítulo 2, de 14 a 16, a igreja herdou as bênçãos de Deus, mas também recebeu as responsabilidades. Marcos 16:15, últimas orientações de Jesus para a sua igreja. Em Atos 1:8, temos a promessa de capacitar para ser testemunhas dele. Sempre foi o desejo de Deus que através dos seus discípulos e de sua igreja, o evangelho fosse ministrado a todos os povos, sem limitação de fronteira, cultura ou geografia, expandir até os confins da terra. Apocalipse 7:9 vai mostrando a promessa sendo cumprida. E para você,
O que você está levando da aula de hoje? Deixa a gente saber. Entre em contato conosco ou manda um e-mail para a gente. Gostaria de te ouvir e de te ajudar a avançar. Até a próxima.